Nós vamos fechar a série hoje com o tema A Casa do Pai, Novo Céu e Nova Terra. Ou seja, se tiver ainda alguma dúvida, alguma pergunta, eu posso dar um estudo extra, mas praticamente está fechando o nosso ciclo, tá? Observem o que diz o texto aí: não se turbe o vosso, crede em Deus, crede também. Na casa de meu pai há muitas, se assim não fosse, eu vos teria, vou preparar-vos lugar. João 14, versículos de 1 a 2. Olha só, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o mestre começa a dar as últimas instruções para os discípulos. Os discípulos, eles estavam desanimados, tristes, com a notícia de que Jesus voltaria ao Pai. Os discípulos ainda não tinham entendido que Jesus veio a este mundo com a missão de morrer. Cristo veio a este mundo com a missão expressa de morrer. Ele veio para dar a sua vida em favor dos eleitos. Jesus reúne os discípulos no cenáculo, a fim de prepará-los para o momento mais difícil da sua missão. Qual é o momento mais difícil da missão de Jesus? É o momento de encarar a cruz, de enfrentá-la. Jesus não se exclui disso. E reunidos no cenáculo, Jesus cita João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O texto que Jesus cita, leva a uma pergunta escatológica: onde fica a casa do Pai? E presta atenção que Jesus diz: eu vou preparar lugar, lá em cima. Então o texto leva a essa pergunta: onde é que fica a morada do Altíssimo? Esse é um dos temas que causam divergência entre as principais correntes teológicas. Isso porque o pré-tribulacionismo ensina que haverá o arrebatamento antes da grande tribulação. Então, pré-tribulacionista afirma que haverá aquele arrebatamento secreto antes da grande tribulação. A igreja será levada secretamente para o céu, onde começam as bodas do Cordeiro, e os salvos recebem a sua morada no céu, onde ficarão por 7 anos. Ou seja, os salvos ficam apenas 7 anos no céu, porque depois voltam à terra com Cristo no final da grande tribulação. Esta é a posição pré-tribulacionista. Arrebatamento, fica 7 anos lá em cima, depois volta. O mesotribulacionismo ensina que o arrebatamento acontecerá na metade da grande tribulação. Ou seja, eles 3 anos e meio. Começa a grande tribulação, quando interar 3 anos e meio, a igreja será arrebatada. Então, isso significa que para o mid-tribulacionista ou o mesotribulacionista, eles ficarão apenas 3 anos e meio lá em cima. Já o pós-tribulacionismo ensina que Cristo volta depois da grande tribulação e a igreja é arrebatada e em seguida encontra com Cristo nos ares e desce com ele para a implantação do reinado de Cristo. Tanto o pré-tribulacionista quanto o mid-tribulacionista acredita que depois eles voltam para o céu. O problema com essas duas posições é que depois da grande tribulação, a Bíblia é clara no Apocalipse que começa o milênio. Depois do milênio, nós já estudamos isso, vem o juízo final, onde todos os ímpios serão julgados. E como todos já estão condenados, após o juízo final, serão jogados no lago de fogo. Em seguida, virá novo céu
e nova terra para os salvos, que segundo o texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 21 e também em Apocalipse capítulo 22, eles jamais voltarão para o céu. Os pré-tribulacionistas então gozaram 7 anos, os midi-tribulacionistas 3 anos e meio. Vocês não acham que é muito pouco? Então a Bíblia ela deve ter mais para nos dizer sobre esse tema, onde de fato será a casa do Pai. Olhando para Apocalipse capítulo 11, versículos de 15 a 18, a revelação de Jesus nos diz que reinaremos com Ele. Esse milênio, então, segundo o livro de Apocalipse, é um milênio literal, vivido na santa cidade chamada Nova Jerusalém, que descerá do céu, como nós lemos em Apocalipse 21. Agora, nós precisamos descobrir onde Deus mora, porque onde estiver a casa de Deus, estará a nossa futura morada também, estará a nossa futura casa também. João 14:2 confirma o que eu acabei de dizer. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Isso significa que a nossa casa futura será a mesma do Pai. Jesus disse: eu vou preparar lugar na casa do Pai, onde há muitas moradas. E qual o endereço da casa do Pai? Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 respondem. Esses 2 capítulos mostram em detalhes a Nova Jerusalém, a cidade santa. Nela não haverá noite, nem trevas, que simbolizam provação, dor e agonia. Preste atenção: trevas na Bíblia, escuridão; noite simbolizam provação, dor, agonia e sofrimento. Então lá não vai ter nada disso. Vocês lembram do Salmo 30, versículo 5, só a parte B, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então esse texto mostra que dor, tristeza e agonia é símbolo da noite, das trevas. Na Nova Jerusalém não haverá isso. Então noite e trevas simbolizam dor e agonia e não podem existir na Nova Jerusalém. E por que não há noite nem trevas lá? Porque Deus estará lá, porque Deus está lá, por isso ela é santa. O brilho do seu ser, a glória da sua pessoa, da sua majestade, iluminam a Nova Jerusalém. Observem que quando Deus vai criar as coisas aqui na terra, todos os cientistas sabem que existe uma luz no universo fora do planeta Terra. Não existe luz só no planeta Terra. Mas onde Deus está, não há treva. Mas Ele disse: haja luz. A sua presença, a manifestação dela. E é lógico que Ele vai sair, Ele vai ser retirado depois que Ele cria. Então, se Ele saísse, não teríamos mais luz. Então Ele faz os luzeiros que nós conhecemos como Sol, Lua e as estrelas, para continuar essa iluminação do planeta. A primeira coisa que Ele diz é: haja luz, mostrando a sua presença. Então, quando nós olhamos para essa descrição de Apocalipse 21 e 22, nós vamos perceber claramente que o trono e o tabernáculo de Deus estão na cidade santa. Nela passa um rio de águas cristalinas, que nasce aonde? Nasce no trono de Deus, brota do trono de Deus. É a presença de Deus que dá vida e que dá glória a esta cidade santa. É nela que Deus mora, é lá que nós iremos morar.
E se Deus mora na Nova Jerusalém, é lá que a casa do Pai está endereçada. Ela é a nossa morada futura. Apocalipse 21, versículos 16 e 17, revela que as medidas da cidade mostra que é uma cidade impressionante. Preste atenção nas medidas, porque ela é uma cidade quadrada, 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura, segundo as medidas humanas. Agora, vocês já imaginaram o que é uma cidade com 2.200 quilômetros? A primeira vez que eu fui à Venezuela, eu fui observando as placas. E tem uma placa logo na saída ali da cidade, não sei se já retiraram, dizendo que de Manaus a Caracas, na saída lá da cidade, dá 2.200 quilômetros. Então o tamanho da Nova Jerusalém, para nós termos uma ideia, mede da saída da nossa cidade, Manaus, até a entrada da cidade de Caracas, capital da Venezuela. Para se chegar lá, viaja-se 2 dias e 2 noites, 3 dias e 3 noites correndo direto, parando só para comer e para fazer algumas necessidades básicas. Então, dá para se ter uma ideia, é uma cidade enorme. Agora, o que mais é impressionante é que ela também tem 2.200 quilômetros para cima. Só para termos uma ideia, o espaço sideral fica 800 quilômetros acima da nossa superfície. Quantos quilômetros? 800. Então, se o espaço sideral, que é toda essa expansão azul, que desaparece da nossa vista, tem apenas 800 quilômetros, a Nova Jerusalém ultrapassa 1.400 quilômetros. Do ponto mais alto que nós conhecemos, que é denominado de exosfera. A exosfera fica a 800 quilômetros. Ela ultrapassa ainda mais 1.400 quilômetros. Apocalipse diz que essa cidade, ela desceu do céu. Ela vai descer do céu, porque a cidade é o próprio céu da qual a Bíblia faz referência. Por que nós fomos assim ensinados de que nós vamos para o céu? Vamos para o céu. Não está errada a expressão não, porque o céu é a própria Jerusalém. Ela vai baixar, nós vamos estar nela, vamos estar no céu. Mas a nossa mente, ela foi condicionada pela ideia pré-tribulacionista, que a gente vai ser levado para lá. E na realidade, o Apocalipse diz que a cidade vai descer, e vai se instalar aqui. Quando ela descer, nós teremos a ligação da terra com o céu. Então, a Nova Jerusalém é o céu onde Deus habita. Assim, nós estaremos reinando com Cristo na cidade santa, a casa de Deus. Ela, com a sua altura gigantesca, ela une a terra ao céu. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe.